Mas eu esperei, foi uma hora. E aí? Não fica, não vai. Não deu certo? É. Por que não deu certo aqui? Aí, fica esperando aí. Mas você quer no Play Store, hein? É. Tá aguardando o download? Ah, já tem. Para com isso. Cadê? Bota aqui Instagram. Cadê? Bedaninho. Mas já dá resultado. Ai, Deus. Pronto, não deu certo, depois eu vejo isso aí. É. Viu? Irmãos, a paz do Senhor. Já estão... São 3 agora. André. Lorena. Ana Sara. Paz do Senhor a todos. Eu fiz lá a questão lá do YouTube, mas são 24 horas para liberar ao vivo no YouTube, tá? Então, até o momento, só amanhã. Amanhã eu creio que amanhã a gente vai dar para estar fazendo lá pelo YouTube, tá? Esperar o pessoal aparecer aí. A paz do Senhor. Já começou? Então vamos começar? Já deu 3. Vamos começar, né? Irmãos, ontem nós vimos a questão da carta aos Colossenses sobre Cristo como cabeça da igreja, tá? Cristo, o cabeça da igreja. Nós vimos que a obra de Cristo que Paulo apresenta lá em Colossenses é a reconciliação, tá? A reconciliação que nós, como homens, tivemos em Cristo, pela cruz de Cristo, pelo sacrifício de Cristo, pela morte de Cristo. Tá? Isso o apóstolo Paulo ele vai nos falar que ele é o nosso libertador, Jesus Cristo. Nós vimos isso ontem, Cristo como cabeça. Nós vimos que Cristo ele nos transportou, tá? Para um reino de amor. Ele nos tirou do império, né? Do império das trevas que nós vivíamos em escuridão. Vimos também que ele não só nos libertou, ele não só nos transportou, mas ele também nos deu a redenção, a remissão de pecados. E o apóstolo Paulo ele vai falar, a partir do versículo de número 15, a questão que Jesus, pelo fato dele ser o verbo e o verbo encarnado, ele é a imagem do Deus invisível. Então, quando o homem ele tem a necessidade de conhecer a Deus, como ele tem a necessidade, a única maneira, a única forma do homem conhecer a Deus é através de Cristo, que é a imagem do Deus invisível, tá? Então, o apóstolo Paulo ele vai nos revelar isso. E o versículo de número 22 é que Paulo vai nos levar a entender que a obra de Cristo foi uma obra de reconciliação, quando ele diz no versículo 22, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne. O método, o meio que Deus usou para reconciliar o homem com ele foi através da onde?
da morte de Cristo, pois ele diz aqui, corpo da sua carne, vírgula, mediante a sua morte. Com qual finalidade? Além de nos reconciliar, remir os nossos pecados, é nos apresentar perante Deus como santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Por quê? Porque a morte de Cristo, o sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário, aplaca a ira de Deus. Por isso que a palavra, as Escrituras afirmam que Cristo se fez propiciação por nós. Tá? Então a carta aos Colossenses revela Jesus Cristo como cabeça da igreja. Hoje nós vamos tratar da carta que revela a igreja como o corpo de Cristo. Tá? Então nós vamos abrir a Bíblia Sagrada, na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 1. Tá? Capítulo 1. Nós vamos abrir aqui o texto. Vamos lá. A igreja de Éfeso era uma igreja que estava localizada dentro da cidade de Éfeso. E a cidade de Éfeso era uma cidade grega que levava a igreja de Cristo a ter dois problemas que estavam ali preocupando Paulo. O primeiro problema era a questão do paganismo, tá? Do paganismo. O paganismo ele era forte naquela região e muitas pessoas que se convertiam ao Evangelho, eles traziam consigo algumas práticas pagãs que eles queriam também ainda estar naquele costume da época do paganismo. E Paulo rebatia isto. Outro fato que ocorria dentro daquele problema, que a própria Escritura na Epístola aos Efésios ela relata, é a questão da falta de unidade entre o judeu e o cristão e a igreja, tá? Era o problema que estava ocorrendo, essa falta de unidade. No entanto, que Paulo vai tratar disso dentro da carta, da unidade que há em Cristo Jesus. Mas se nós formos resumir a Epístola aos Efésios, tá? Nós vamos entender, dentro de todo o contexto das Escrituras Sagradas, dessa carta, que a igreja ela é escolhida. Gente, segura só um pouquinho que eu estou aqui com um besourinho aqui no quarto aqui, eu vou fechar a porta, tá? Segura só um pouquinho aqui, tá? Segura aí. Vem aqui. Deixa eu te apresentar, ó. Esse aqui, ó. Esse bem aqui é meu besourinho, que não tá deixando eu dar aula, mas eu vou botar ela lá pra onde a mãe dela pra ela assistir, pra ela ficar lá com a mãe. Ó. Jacalinha, eu vou fechar a porta aqui porque esses dois aqui estão perturbando aqui, viu? Amém? Cheguei. Vamos lá. Então havia essa falta de unidade dentro da igreja e esse problema com o paganismo, tá bom? Então, para a gente resumir o que é a carta, para a gente entrar dentro do assunto que nós vamos explanar nessa tarde, que é a igreja como o corpo de Cristo, a gente pode resumir a carta de Paulo aos Efésios de que maneira? Ele resume que a igreja ela é escolhida, tá? Ele nos revela dentro dessa carta que a igreja ela é redimida e é unida em Cristo. A falta de unidade era a falta de unidade que tinha entre os judeus e a igreja, tá? Tinha essa falta de unidade. E Paulo lá na frente vai falar que todos nós somos um em Cristo, tá? Em relação a essa unidade, quando o judeu ele se converte, ele passa a ser igreja,
Aí, por quê? Porque havia uma certa. No primeiro século tinha isso aí. Havia uma certa resistência em unidade entre gentil que se convertia e judeu que se convertia. Mas todos são igreja, porque se converte a Cristo e passa a ser corpo de Cristo. Então tinha esse choque entre eles, tá? Então vamos lá. Então a igreja, Paulo, ele vai nos revelar na carta aos Efésios que a igreja ela é escolhida, que a igreja é redimida e que a igreja ela é unida a Cristo, tá? Ele também vai nos mostrar dentro desse contexto que a igreja deve andar em unidade. A igreja tem que andar em unidade. E além disso, não só em unidade, mas como também em novidade de vida. E que na força do Senhor, nós devemos andar em unidade, é na força do Senhor e com a armadura de Deus que ele vai tratar lá na frente, no capítulo de número, se não me engano, deixa eu ver aqui, número 6, a partir do versículo de número 10, tá? Vamos lá. Deu para entender aí quando eu falei essa questão da falta de unidade? Além dessa falta de unidade entre os irmãos, quando eu falo entre os irmãos é porque o judeu, quando se convertia, o judaizante, né? O judeu judaizante, quando ele se convertia, o judeu convertido a Cristo, e quando o gentil, que sempre foi desprezado pelos judeus, se convertiu, eles passavam a ser um só, né? Um só em Cristo. Então isso aconteceu o quê? Eles, pelo fato da tradição judaica, pelo fato que o judeu sempre viu pelo lado que o gentil era impuro, havia uma certa resistência nessa unidade, tá bom? Então vamos lá. Nós vamos agora tratar, tá bom? Nós vamos tratar agora, abra sua Bíblia aí, em Efésios, tá? Capítulo de número 1, do versículo de número, deixa eu ver aqui, do versículo de número 1 ao versículo de número 18. Número 18. Então, o versículo número 18. Do 1 ao 18. Na verdade, nós vamos tratar até o versículo 14. Se der tempo, a gente continua. Então, vamos lá. O apóstolo Paulo, ele quando escreve essa carta aos Efésios, ele vai nos mostrar que a igreja ela foi salva pela morte expiatória de Cristo. Ele vai revelar não só da morte expiatória, mas ele vai falar que a ressurreição de Cristo também nos trouxe uns outros privilégios. Tá bom? Então, o apóstolo Paulo ele vai nos falar da nossa tríplice fonte da salvação. Tá? A nossa salvação em Cristo ela é dividida em 3 fontes. Tá? Ele vai falar da tríplice fonte que é a nossa salvação. Que a nossa salvação ela tem um tripé. Tá bom? Um tripé. Vamos lá. Ele vai nos mostrar que a nossa salvação, né, que é a soma de todas as bênçãos, encontra essas 3 fontes. Tá? Então nós vamos detalhar nessa tarde cada fonte da nossa salvação. Primeiro, nós vamos entender do versículo 4 ao versículo de número 6. Tá? Vamos ler do versículo 1 até o versículo número 6 para a gente ter uma visão mais ampla. Vai dizer assim, ó, Paulo, que é o autor, apóstolo de Cristo Jesus, ou seja, apóstolo significa o quê? Enviado de Cristo Jesus, por vontade de Deus, que a vontade de Deus foi que Paulo em Cristo fosse enviado,
fosse apóstolo dos gentios, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então ele vai iniciar o texto no versículo de número 3, dizendo assim, olha, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai iniciar o versículo de número 3, que o Pai de Cristo e o Deus invisível, que Paulo revela que Cristo é a imagem desse Deus invisível, ele é o quê? Bendito. Bendito. E ele vai falar mais que nos tem abençoado. Ele está dizendo o quê? Que Deus ele é bendito ao ponto de nos abençoar com toda a sorte de bênçãos espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Quando ele fala que toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, por quê? Porque Cristo ele está assentado no alto e sublime trono, à destra do Pai, desse Deus invisível, e que em Cristo, que foi o vencedor da morte, do pecado, do inferno e de Satanás, que ele, por ser vencedor, e pelo fato dele ter nos comprado na cruz do Calvário, e nós passamos a ser o quê? Propriedade exclusiva de Cristo. Nós temos o privilégio de ser o quê? Abençoado com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Tá bom? Vamos lá. Então o apóstolo Paulo ele já está nos revelando o quê? Que essa fonte, que essa primeira fonte de bênção, que se divide em três, num tripé, dentro da nossa salvação, ela foi direcionada pelo Deus Pai, na pessoa de Cristo Jesus, e que nós que cremos nele, nós somos abençoados nas regiões celestiais. Pronto. Só que no versículo de número 4 em diante, o apóstolo Paulo, ele vai começar a iniciar a primeira fonte, o qual nos proporciona na nossa salvação. Qual é essa primeira fonte? Olha só o que diz aqui. Ó. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos irrepreensíveis e santos perante ele, e em amor nos predestinou. Olha só. Nós vimos ontem que uma das técnicas para se interpretar, uma das técnicas da hermenêutica sagrada de interpretar as escrituras é saber para quem o texto está sendo direcionado. Esse texto está direcionado à igreja, porque Paulo teve o privilégio de escrever 13 cartas doutrinárias para a igreja. Paulo teve esse privilégio. Dos 27 livros do Novo Testamento, 13 Paulo teve o privilégio de escrever. Então o que ocorre? A primeira fonte da nossa tríplice salvação é que Deus predestinou a igreja. Tá? Nós que somos igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo ela é composta de pessoas. A igreja de Cristo ela é composta de pecadores redimidos. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que ele nos escolheu antes da fundação do mundo, com qual finalidade? Para sermos o quê? Seus filhos, sem mancha e sem defeito. Então a primeira fonte que nós vamos analisar dentro da salvação de cada um de nós, da salvação daqueles que creem em Cristo, é que ele nos escolheu, você é um escolhido. Em quem? Em Cristo. Você só é escolhido porque você crê em Cristo. Ele está dizendo que antes da fundação do mundo, ele o quê?
Nos escolheu com qual finalidade? De você ser santo, separado. De você ser o quê? Irrepreensível perante Ele, perante Deus. O que é ser uma pessoa santa? Eu gosto sempre de frisar esse exemplo. A minha avó, ela já faleceu. Acho que faz uns 4 ou 5 meses que ela faleceu. Então ela tinha uma cristaleira. Cristaleira é um móvel muito antigo, que as pessoas chamam de cristaleira. E dentro dessa cristaleira, ela tinha algumas louças de porcelana. Ela tinha alguns copos e taças de cristais. Ela só usava essas louças em ocasiões especiais. Quando essas ocasiões especiais passavam, ela lavava tudo isso e guardava novamente na prateleira. Ou seja, ela separava exclusivamente aquelas louças para uma finalidade. Então o que eu quero dizer com esse exemplo? É que Deus ele nos escolheu para sermos santos, para sermos separados exclusivamente para a sua obra. Exclusivamente para Ele. Deus não nos separou para que a igreja fosse o quê? Usada no mundo. Melhor dizendo, pelo mundo, né? Porque nós somos usados no mundo para ganhar almas para Cristo. Mas o que eu quero dizer é que nós fomos separados não para fazer a vontade do mundo, é para não fazer a obra da carne, para não viver distante das Escrituras, para a gente não viver como o mundo vive. Então, Cristo Jesus predestinou a igreja com essa finalidade. Cristo Jesus nos escolheu com esta finalidade, para ser o quê? Santo, irrepreensíveis, perante quem? Perante Ele. Essa é a primeira fonte da nossa salvação. Deus predestinou a igreja. Ele vai dizer assim, versículo 5. Nos predestinou para quem? Para Ele. Para a adoção de filhos. E nós fomos o quê? Adotados na pessoa de Cristo. Por meio de quem? Olha só, vírgula, por meio de quem? De Jesus Cristo. Segundo o beneplácito da sua vontade. O que é beneplácito? A palavra beneplácito significa bom prazer. Então o que o apóstolo Paulo está falando aqui no versículo de número 6? Que Deus teve um bom prazer em nos escolher antes da fundação do mundo. Que Deus teve um bom prazer em nos separar. Que Deus teve um bom prazer em sermos irrepreensíveis perante Ele, que Deus teve um bom prazer em nos predestinar para Ele, e que Deus teve um bom prazer em nos adotar como filhos, e que Deus teve o bom prazer de fazer tudo isso por intermédio de Jesus Cristo. Por quê? Porque era o bom prazer da sua vontade. Deus sempre teve vontade em salvar o homem. No entanto, que ele deu o melhor que ele tem, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário. Tá? Então para a gente encerrar a primeira fonte da nossa tríplice salvação, vai dizer no versículo de número 6, que essa boa vontade, ela gerou uma consequência. Quando Deus pega o homem pecador, redime, por meio de Jesus Cristo, porque Ele predestinou a sua igreja. E se Ele predestinou a sua igreja, Ele nos fez filhos por adoção. E qual é a finalidade disso? Versículo 6. Para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Ou seja, a salvação, ela é de graça. A salvação, ela é gratuita. Ninguém é salvo por mérito. Ninguém é salvo porque é o bonzinho. A salvação, ela foi concedida em Cristo pela sua graça gratuitamente.
Tá bom? Então você pode anotar aí que a salvação em Cristo tem como fonte a nossa predestinação no Pai, a predestinação da igreja, porque Ele nos escolheu e nós que somos igreja, nós fomos predestinados, nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo, com a finalidade de sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. A igreja foi predestinada antes da fundação do mundo, numa eternidade que nós não conhecemos. Então, anote aí. A primeira fonte da nossa salvação é que nós somos predestinados como igreja pelo Pai. Repetir devagar o que, meu santo? A salvação em Cristo? Como assim? Não entendi. Que a nossa salvação ela é gratuita. O homem, ele não fez... Então, quer ver um exemplo? Vocês estão lembrados lá de Adão, que tentou se justificar com aquela folha? Não era, ele achava que era pelo seu mérito de se cobrir, tá? Então, a nossa salvação ela é gratuita, porque o próprio Deus proporcionou a sua salvação em Cristo Jesus. Amém? É isso aí? Entendeu? Ok. Vamos lá. Quantos minutos já tem aí da nossa live? A segunda fonte da nossa tríplice salvação, melhor dizendo, a tríplice fonte da salvação, né, está a partir do versículo de número 7 até o versículo de número 12. Tá bom? Do capítulo 7 até o versículo de número 12. Qual é esse segundo fato que faz parte dessa tríplice salvação, dessa tríplice fonte da salvação, tá? Qual é? A nossa redenção. A primeira é que nós fomos predestinados como igreja pelo Pai. A segunda é que nós somos o quê? Remidos em Cristo Jesus. Olha só o que diz o versículo número 7. Olha só. O versículo de número 7 vai nos revelar que a redenção do Filho, tá? Que a redenção do Filho, por meio do qual nos é dado o conhecimento do plano eterno para o universo e uma herança eterna. Olha só. A redenção do Filho, por meio do qual nos é dado o conhecimento do plano eterno de Deus para o universo e uma herança eterna. Quando nós somos remidos, nós passamos a ser corpo de Cristo e o Espírito Santo vai trabalhar em nós e nós começamos a entender qual é o meio que nos é dado o conhecimento do plano de Deus para a salvação. O homem que não tem Cristo, ele não consegue entender esse plano da salvação. Só a igreja entende. Só nós entendemos. Olha só o que diz o texto, a partir do versículo 7 até o versículo de número 12. No qual temos a redenção. Ele está complementando que ele nos predestinou pela sua graça gratuitamente e que essa graça gratuitamente que foi concedida por Cristo, no qual nós temos a redenção dos nossos pecados, nós somos remidos, os nossos pecados não podem mais nos acusar de nada. O nosso pecado não pode mais nos condenar, porque o sangue de Cristo Jesus nos purifica de todo pecado. Isso é que ele está falando aqui no versículo número 7. No qual temos a redenção pelo seu sangue, o sangue que foi derramado.
O sangue de Jesus aplacou a ira, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então, o que é que o apóstolo Paulo vai trazer ao nosso coração? Que uma das consequências, melhor dizendo, a fonte que jorra de Cristo, pelo fato de Deus ter nos predestinado, que é uma das fontes desta tríplice fonte da salvação, que foi a predestinação, agora ele vai falar da nossa redenção, que essa redenção, ela nos proporciona algo que nenhum homem pode adquirir se ele não estiver em Cristo Jesus, se ele não fizer parte do corpo de Cristo, se ele não for redimido pelo sangue de Cristo. Ele vai dizer no versículo de número 8 que a consequência dessa redenção do sangue de Cristo, que é a nossa remissão do pecado, que é uma riqueza da graça de Deus para conosco, ele vai proporcionar em Deus, que Deus mesmo proporcionou, diz o versículo de número 8, que Deus derramou sobre a igreja, sobre os cristãos, sobre os salvos. Ele derramou abundantemente sobre nós o quê? Sabedoria e prudência. Nós que somos igreja, nós precisamos entender o fato que toda atitude que nós formos tomar na nossa vida, tanto dentro da igreja, quando eu falo dentro do templo, a gente nunca sai da igreja, né? Dentro do templo, dentro do contexto entre os irmãos, tem que ser com prudência. Mesmo você não está dentro do contexto de templo, mesmo você não estando você dentro do contexto de entidade, de essa questão física da igreja, tem que ser com prudência. Mesmo você estando lá fora, não estando dentro do contexto físico, igreja, mas estando num contexto do trabalho, da faculdade, da escola, do emprego, você tem que tomar toda a atitude com prudência e com toda a sabedoria. Por quê? Ele derramou sobre nós abundantemente toda a sabedoria e prudência. Porque aprove dele, foi beneplácito dele, foi boa vontade dele nos desvendar, diz o versículo número 9, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo a boa vontade que propusera em Cristo. Então nós, igreja, nós temos um privilégio muito grande. É que nós conhecemos o plano da salvação. Nós conhecemos aquilo que Deus traçou para o homem na pessoa de Cristo Jesus. E quem tem o privilégio de ter isto é quem tem a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, nos desvendando o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, a sua boa vontade, que propusera em Cristo. Então, em Cristo, foi nos desvendado o mistério da vontade de Deus. E o homem lá fora ele não consegue entender isso. Ele não tem essa sabedoria e nem essa prudência de entender o mistério da vontade de Deus. Só quem está em Cristo Jesus. Então você que está em Cristo Jesus, você quando lê as Escrituras,
Deus te dá sabedoria e prudência para entender. Por quê? Porque ele desvendou o mistério da sua vontade para você. O homem lá fora ele não entende. O homem lá fora ele pode até ler a Bíblia, mas ele não compreende. Ele não consegue entender o que o texto está falando. Tá bom? Essa é a fonte que nós temos na redenção do Filho, que faz parte da tríplice fonte da nossa salvação. A primeira é a predestinação e a segunda é a redenção no Filho. Só que não fica por aí. Não fica por aí. Olha só o que diz o versículo de número 10, 11 e 12. Que quando ele nos desvenda o mistério da sua vontade, ele vai dizer que essa boa vontade ele propôs em Cristo, foi proposto em Cristo, está em Cristo. Ele vai falar assim no versículo de número 10. Exatamente. O eunuco vinha lendo Isaías, mas ele não entendia o que ele estava lendo. Entendeu? Ele não estava entendendo. Quantos minutos da nossa live? Ele não estava entendendo o que ele estava lendo. É um exemplo interessante esse do eunuco, tá bom? Vamos lá. Versículo de número 10. Então, quando ele propôs isso em Cristo, ele diz no versículo 10, de fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus como a da terra. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Que quando essa boa vontade que foi proposta em Cristo de nos desvendar o mistério da vontade de Deus, ele faz convergir em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas. Tudo. Tanto dos céus como da terra. Essas coisas foram reveladas a nós para convergir em Cristo. Aí diz o versículo 11. Nele digo, no qual fomos também feitos o quê? Herança. Em Cristo, além de nós termos essa sabedoria, essa prudência, tendo conhecimento do mistério da sua vontade, nos desvendando. O apóstolo Paulo também vai nos dizer no versículo número 11, que nós fomos o quê? Feitos herança. Herança. Grife bem na sua Bíblia. Nós fomos feitos o quê? Herança. Vírgula. Com qual finalidade? Predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então o que ele está dizendo aqui? Que quando nós somos remidos em Cristo, ele derramou sobre nós toda a sabedoria e prudência, e que ele desvendou para nós o mistério da vontade de Deus como boa vontade em Cristo, que ele fez convergir em Cristo, na dispensação do tempo, todas as coisas, tanto dos céus como da terra. Ele vai nos falar o quê? Que nós fomos, a consequência de tudo isso, é que nós fomos feitos herança. Nós fomos predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Com qual finalidade? Versículo de número 12. A fim de sermos, nós, igreja, para louvor da sua glória, nós, os que antemão esperamos em Cristo. Então, a fonte, a tríplice fonte da nossa salvação, ela se divide em quê? Predestinação e redenção e as suas consequências. Que está do versículo de número 7 até o versículo de número 12. Então você vai botar bem na sua Bíblia, bem aí, que do versículo de número 4 até o versículo de número 6 é a fonte da predestinação do Pai perante a igreja. Então, melhor dizendo, bote assim, a predestinação da igreja.
A segunda fonte está onde? Na remissão dos nossos pecados na pessoa de Cristo Jesus, que vai do versículo 7 até o versículo de número 12. Do versículo 7 até o versículo 12, nós vamos extrair coisas extraordinárias, como nós já extraímos, né? Que essa remissão dos nossos pecados, que é uma graça riquíssima que há na pessoa de Cristo, ele fez o quê? Derramar sobre nós o quê? Prudência e sabedoria. Além disso, ele fez com que fosse desvendado para nós o mistério da sua vontade, que ele propôs em Cristo. Além disso, ele vai nos afirmar que essa boa vontade que ele tem em Cristo, ele fez convergir nele mesmo, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto dos céus como da terra. E ele vai falar no versículo de número 11 que a consequência disso é que ele fez de nós o quê? Herança, predestinados, com qual propósito? Com qual propósito? A fim de sermos o quê? Louvor da sua glória, o qual nós esperamos em Cristo. Então, tudo que Deus proporcionou na primeira fonte, que é a nossa predestinação, na segunda fonte, que é a tríplice fonte, digamos assim, que é a nossa redenção, é propor isso do versículo 7 até o versículo número 12, ele vai muito além disto. Ele vai muito além disto. Porque nós vamos chegar agora à última fonte dessa divisão de 3. Qual é? Vamos lá. Que está do versículo 13 ao versículo de número 14. Diz assim: no selo do Espírito Santo, que é o penhor, o primeiro sinal da redenção completa que será nossa no futuro. Olha só o que ele quer dizer aqui. Versículo 13 ao versículo 14. Que há um selo. Posso encerrar? Vou encerrar isso aqui, vou beber uma água e volto, ok? Fiquem na paz.